O motivo de você estar travado no 3D não é falta de técnica ou de conhecimento espiritual. Não é porque você ainda não encontrou o método certo ou não praticou o suficiente. E não é porque o universo está te ignorando, te testando ou guardando algo de você. A verdade é mais simples e, ao mesmo tempo, mais incômoda do que qualquer uma dessas justificativas. Você está travado porque está completamente viciado em procurar provas no mundo físico. E quem procura provas já admitiu para a própria consciência que ainda não tem o que deseja. Esse é o paradoxo que mantém milhares de pessoas presas dentro de um ciclo que nunca se encerra. Você afirma que já tem, você visualiza, você repete afirmações, e depois vai checar se funcionou. Nesse exato momento em que você checar, a sua consciência registra uma coisa só: a ausência. E é essa ausência que o universo recebe como instrução e começa a reproduzir infinitamente. Toda vez que você olha para o seu mundo físico hoje para ver se funcionou, você cancela sua manifestação. Não por punição, não por acidente, não porque você fez algo errado na técnica. Mas porque a consciência não entende palavras, ela entende estados, sentimentos, certezas. E o estado de quem verifica se funcionou é o estado de quem duvida que vai funcionar. Dúvida e fé não coexistem. Uma sempre cancela a outra, e você escolhe qual toda vez que checa. Não estou dizendo isso para te culpar ou para te fazer sentir que você errou tudo até agora. Estou dizendo porque essa é a informação que muda tudo quando você realmente entende o mecanismo. A lei não é moral. Ela não julga. Ela não pune. Ela apenas obedece ao estado dominante da sua consciência. E se o seu estado dominante é de vigilância e verificação, ela obedece isso com perfeição absoluta. O 3D que você vê hoje é o resultado fiel do que a sua consciência acreditou com mais intensidade. Isso significa que você não está sendo bloqueado por forças externas, por pessoas, por circunstâncias. Você está sendo bloqueado pela sua própria atenção ao que ainda não quer ver se repetindo. E a boa notícia é que aquilo que você criou com a consciência, você pode desfazer com a consciência. O problema não está no 3D, o problema está no hábito de olhar para o 3D como se ele fosse a verdade. E nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente como sair desse ciclo de uma vez por todas. Existe uma diferença sutil, mas absolutamente decisiva, entre viver no fim e fingir que está no fim. A maioria das pessoas que pratica a lei faz a segunda coisa, achando que está fazendo a primeira. Elas repetem afirmações, criam visões no imaginário, simulam gratidão, mas por dentro, esperam. E esperar é a confissão silenciosa de que o desejo ainda não chegou, ainda não é real, ainda está fora. Se você não entender essa diferença hoje, vai continuar travado sem saber o motivo. Viver no fim não é um exercício de imaginação que você faz por 20 minutos antes de dormir. É um estado de ser que você carrega durante o dia inteiro, nas tarefas mais simples, nos momentos mais banais. É acordar com a sensação de quem já tem. É responder uma mensagem com a paz de quem já conquistou. É olhar para o espelho não com desejo de mudar, mas com a certeza de quem já é o que deseja ser. Isso é completamente diferente de repetir uma frase que você ainda não acredita de verdade. Fingir que está no fim cria tensão interna. Viver no fim cria alívio genuíno e duradouro. E essa é a diferença que você vai sentir no corpo, não na mente racional que analisa tudo. Quando você está realmente no estado do desejo realizado, não existe ansiedade, não existe pressa. Existe apenas a calma natural de quem sabe que o resultado já está selado no plano da consciência. Ansiedade é o sintoma mais claro de que você ainda está fingindo, ainda está esperando, ainda está fora. A maioria das pessoas desiste da lei exatamente nesse ponto, não porque ela não funciona, mas porque confunde os dois estados. Ela pratica com disciplina, mas prática do lugar errado, do estado errado, com a vibração errada. E quando o 3D não se move no tempo que ela esperava, ela conclui que não funciona para ela. Quando na verdade o que aconteceu foi que ela plantou a semente do desejo e desenterrou a semente da dúvida. As duas não podem ocupar o mesmo solo ao mesmo tempo, uma sempre elimina a outra. Nos próximos minutos eu vou te mostrar o erro exato que está travando a sua manifestação agora. Não é um erro de técnica, não é um erro de frequência, não é um erro de merecimento. É um erro de postura interna, sutil, quase invisível, mas poderoso o suficiente para travar tudo. E mais do que mostrar o erro, eu vou te dar o método exato para desbloqueá-lo hoje mesmo, agora. Então fica até o final, porque a virada que você está esperando pode estar nessa conversa. Se você já ficou olhando para o celular por horas esperando uma mensagem que simplesmente não vinha, sabendo que deveria confiar no processo, mas incapaz de largar o telefone por mais de 10 minutos.
Então você já sentiu na pele o que significa ser governado pelo 3D em vez de governar o 3D. Você já viveu a tortura silenciosa de quem sabe a teoria, mas ainda não conseguiu aplicar de verdade. E eu quero que você saiba, isso não é fraqueza. É exatamente o padrão que hoje vamos quebrar juntos. Se você já abriu o aplicativo do banco com o coração acelerado esperando um número diferente, e fechou sentindo aquele aperto no peito quando estava tudo exatamente igual ao dia anterior, você sabe do que estou falando. Não é falta de fé. É o hábito automático de buscar confirmação no lugar errado. O lugar errado é sempre o 3D. O lugar certo é sempre a sua consciência, o seu estado interno. E mudar esse hábito não exige força de vontade, exige entender o mecanismo de uma vez por todas. Se você já acordou de manhã e a primeira coisa que fez foi verificar alguma coisa no mundo físico, uma mensagem, um número, uma notícia, qualquer sinal de que o desejo estava se movendo, então você começou o dia no estado de alguém que ainda não tem, ainda está esperando, ainda está fora. E o dia inteiro que veio depois foi construído sobre essa fundação de ausência que você estabeleceu nos primeiros segundos. Tudo começa no estado em que você acorda, antes de qualquer técnica, antes de qualquer prática. Esse padrão não é culpa sua. Fomos treinados desde sempre a confiar no visível, no concreto, no que pode ser medido. A sociedade inteira opera nessa lógica. Mostre resultados, prove que funciona, apresente evidências. Mas a lei da consciência opera na direção exatamente oposta a essa lógica que nos foi ensinada. Ela exige que você trate como real o que ainda não apareceu, e ignore o que apareceu mas não quer mais. É uma inversão completa de tudo o que aprendemos, e por isso parece tão difícil no começo. Mas aqui está o ponto de virada. Tudo o que você já fez até agora, mesmo que tenha travado, foi treinamento. Cada vez que você tentou, cada vez que verificou e se frustrou, cada vez que recomeçou do zero, foi treinamento. Você não está atrasado. Você está exatamente onde precisa estar para entender isso em profundidade. E entender em profundidade é diferente de entender na superfície, diferente de saber a teoria sem viver o estado. É isso que separa quem manifesta com consistência de quem manifesta por acidente e não sabe repetir. O seu erro principal é tratar o 3D como um juiz, quando ele é apenas um espelho. Um juiz tem poder de decidir, de aprovar ou reprovar, de conceder ou negar o que você deseja. Um espelho não tem poder nenhum. Ele apenas reflete com fidelidade o que está diante dele. E se o que está diante do espelho é um estado de dúvida, de vigilância, de espera ansiosa, o espelho vai refletir exatamente isso, com a mesma precisão com que reflete qualquer outra coisa. O espelho não cria imagem. Ele não decide o que vai mostrar. Ele não escolhe te ajudar ou atrapalhar. Ele simplesmente reflete com perfeição absoluta o que está na frente dele, a cada momento do dia. Por isso, tentar mudar o reflexo sem mudar o que está na frente do espelho é trabalho completamente inútil. Você pode gritar para o reflexo mudar, pode implorar, pode usar todas as técnicas do mundo. E o reflexo vai continuar sendo fiel ao original enquanto o original não se transformar de verdade. O 3D é um cadáver de pensamentos passados. É o resultado físico e atrasado do que sua consciência acreditou. Não ontem. Não semana passada. Mas durante dias, semanas, meses de estado mental dominante e repetido. O que você vê hoje no físico é o eco do que você sentiu como verdade interior há um tempo atrás. E se você reagir a esse eco com medo, com ansiedade, com desespero, estará criando mais eco do mesmo tipo. Você estará alimentando o passado enquanto acredita que está construindo o futuro. Por isso a vigilância do 3D é o erro mais caro que você pode cometer dentro da lei da consciência. Cada vez que você monitora o mundo físico buscando confirmação, você está dando poder ao cadáver. Você está tratando o reflexo como se fosse a causa, quando ele é apenas o efeito de algo já passado. E ao dar poder ao reflexo, ao reagir emocionalmente a ele, você perpetua o ciclo indefinidamente. A libertação começa no momento em que você para de pedir permissão ao 3D para acreditar no seu desejo. Neville Goddard disse algo que poucos realmente entenderam: o mundo é você empurrado para fora. Não é uma metáfora poética. É uma descrição técnica e precisa de como a consciência opera no físico. Tudo o que está no seu mundo hoje, os relacionamentos, as finanças, as circunstâncias, é você. É a sua consciência impressa na tela da realidade com a fidelidade de um espelho absolutamente perfeito. E se você não gosta do que vê, a mudança não está no espelho, está em você, sempre esteve em você. O segredo para destravar hoje é o que eu chamo de indiferença sagrada pelas circunstâncias atuais. Não é negação da realidade.
Não é fingir que os problemas não existem ou que tudo está bem quando não está. É a certeza tranquila de quem sabe que o visível é temporário e o invisível é o permanente. É olhar para o 3D atual com a indiferença de quem olha para uma foto antiga de quando ainda não tinha chegado onde chegou. Essa foto não define quem você é hoje. E o 3D atual não define o que você está se tornando agora. Se a sua conta está vazia hoje, isso não é a sua verdade, é apenas o resto do que você pensou ontem. Se você está sozinho hoje, isso não é a sua identidade, é apenas o eco de uma consciência anterior. A indiferença sagrada não nega esses fatos. Ela simplesmente se recusa a tratá-los como sentença final. Ela olha para o saldo vazio e pensa: interessante, mas isso é passado. O meu estado atual já é diferente. E quando o estado atual muda de verdade, o saldo não tem outra opção a não ser se ajustar. Assuma a identidade do seu desejo agora. Não depois que o 3D se mover. Não quando tiver provas. Agora. A identidade não é o que você tem, é o que você é, o que você sente, o que carrega como verdade interna. Uma pessoa rica não pensa como rica porque tem dinheiro, ela tem dinheiro porque pensa como rica. Uma pessoa amada não se sente amada porque encontrou alguém, ela encontrou alguém porque já se sentia amada. A ordem é sempre de dentro para fora. Sempre foi, sempre será, sem nenhuma exceção. Sinta o alívio de quem já tem o que deseja. Esse alívio é a chave que a maioria das pessoas ignora. Não a euforia, não a excitação, o alívio calmo e profundo de quem finalmente pode parar de procurar. O alívio de quem chegou, de quem pode soltar a tensão dos ombros e respirar com profundidade real. Esse sentimento específico é a prova de que você entrou no estado certo, no lugar certo da consciência. E se é real na imaginação com esse nível de alívio genuíno, o 3D não tem outra escolha a não ser se curvar. A prática diária é simples. Antes de sair da cama, escolha conscientemente o seu estado do dia. Pergunte a si mesmo, como alguém que já tem o que desejo acorda? Com que sensação? Com que certeza? Passe os primeiros minutos nessa sensação, antes de olhar para qualquer tela ou checar qualquer coisa. Esses minutos definem o tom vibracional de todo o seu dia com uma força que nenhuma técnica posterior sobrescreve. O dia começa na consciência, e você tem o poder total de escolher qual consciência vai liderar. Agora eu preciso que você faça uma coisa muito específica nos próximos 30 segundos. Não estou pedindo para você curtir o vídeo, não estou pedindo para compartilhar, ainda não. Estou pedindo que você tome uma decisão interna agora mesmo, enquanto ainda está nessa energia. A decisão de que a partir desse momento, o mundo físico não governa mais a sua consciência. Que você é a causa, não o efeito. Que o 3D é o espelho, não o juiz da sua vida. Se você tomou essa decisão, se algo dentro de você disse sim para o que estamos falando aqui, então quero que você escreva nos comentários agora: o meu 3D se curva à minha consciência. Não como um ritual vazio, não como uma repetição mecânica de palavras sem nenhum significado, mas como o primeiro ato público de alguém que assumiu a identidade do que deseja de verdade. Porque escrever isso é plantar uma bandeira na sua própria consciência e dizer: eu mudei de lugar. Esse comentário não é para mim. É para você. É o seu registro de que algo mudou hoje. É a prova de que você entendeu algo que vai carregar daqui para frente, independente do 3D. E cada vez que você voltar nesse vídeo e ver esse comentário, vai ser um lembrete poderoso do estado que escolheu. A consciência se âncora em gestos físicos, e escrever uma verdade que você quer incorporar é um dos mais poderosos. Então vai lá agora: o meu 3D se curva à minha consciência. Escreve com convicção total. E enquanto você escreve, sinta o que significa essa frase para sua vida específica. Pense no desejo que está carregando há mais tempo, no que mais quer ver se manifestar no físico. Sinta, por um momento, o alívio de saber que esse desejo já é real dentro de você agora mesmo. Que o 3D já recebeu a instrução. Que o trabalho já foi feito na consciência, que é onde sempre importou. Que você não precisa mais vigiar, checar, esperar com ansiedade, porque você já tem por dentro. Se esse conteúdo tocou em algo que você sentia mas não conseguia nomear, compartilha com alguém. Com aquela pessoa que também está lutando para entender por que a manifestação trava no físico. Porque às vezes a informação certa, no momento certo, é o que separa o ciclo de frustração da virada real. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o sinal. Aqui a gente vai fundo, sem superficialidade. Cada vídeo é projetado para te tirar da teoria e te colocar dentro do estado que realmente manifesta. A pergunta não é quando vai acontecer no 3D. Essa é a pergunta de quem ainda está do lado de fora. A pergunta certa é:
Você já aceitou internamente que o que deseja já aconteceu dentro de você? Não como conceito intelectual, não como afirmação repetida, mas como estado real e sentido no corpo. Porque quando a aceitação é genuína, quando o estado é real, a manifestação não é questão de si, é apenas de quando. E o quando não é mais da sua responsabilidade gerenciar, controlar ou vigiar. O 3D vai se ajustar. Ele sempre se ajusta quando a consciência está firme no estado do desejo. Não porque você o forçou, não porque monitorou, não porque usou a técnica certa no momento certo. Mas porque essa é a lei mais fundamental da existência. O externo sempre obedece o interno. Sempre obedeceu. Está obedecendo agora mesmo, nesse exato momento, enquanto você ouve isso. A questão é, o interno que ele está obedecendo agora está te servindo ou está te travando? Você passou anos tentando mudar o externo sem mudar o interno com consistência e profundidade reais. E os resultados foram inconsistentes, porque a causa era inconsistente, porque o estado oscilava. Hoje você entendeu onde estava o erro. Não na técnica, não no universo, não nas circunstâncias. No hábito de olhar para o espelho pedindo que ele mude antes de mudar o que está na frente dele. Esse ciclo termina agora, se você decidir que termina, e só você pode tomar essa decisão. A lei é simples a ponto de parecer impossível para a mente treinada a complicar tudo o que toca. Seja o que você deseja ser agora. Sinta o que sentiria se já tivesse o que deseja agora. Ignore com indiferença sagrada tudo que o 3D apresentar que contradiga esse estado interno. E mantenha esse estado com constância, não com esforço, mas com a naturalidade de quem já é. Esse é o trabalho inteiro. Não existe técnica mais avançada do que essa quando praticada de verdade. Se a resposta lá dentro for sim, se algo em você reconheceu essa verdade como sua, então você já destravou. Não amanhã, não quando o 3D confirmar, não quando vier o sinal esperado. Você destravou no momento em que aceitou de verdade que a imaginação é a única realidade criadora. O 3D é apenas o servidor que executa os comandos que você envia pela sua consciência, pelo seu estado. E a partir de hoje, você decide quais comandos enviar. Bem-vindo ao outro lado do espelho.